Olá, sou eu, Vivian Carla, e começa agora mais um Papo de Imprensa, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios Cirlei Teis. Olha só, e já estamos aqui todas sincronizadas, né, Cirlei? Seja muito bem-vinda ao nosso quadro, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada por ter dedicado um tempinho aqui para vir contar um pouquinho do seu trabalho para a gente. Eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite e aproveito aí para comentar a todos os telespectadores, quem está assistindo a gente. É muito bom estar aqui para falar principalmente aí sobre o empoderamento feminino. Ainda estamos aí num mês aí que está muito em evidência essa pauta. Então, obrigada pelo convite e espero contribuir com você e com todas as mulheres que estiverem assistindo a gente. Então, aí, se conecta. Mês de março, né? Mês mulher, né? A gente está trazendo muitas ações interessantes. Cirlei, conta um pouquinho. O que é que você faz? Que eu acho que o pessoal deve estar curioso, né? Como assim empoderamento feminino? Que mulher é essa, né? O que ela faz? E conta um pouquinho aí das suas funções, dos seus papéis. Então, esse trabalho surgiu na minha vida, Vivian, não foi algo que eu planejei. Quando eu fui secretária adjunta de gestão pública da Secretaria de Segurança Pública, foi um período de 2011 a 2016, Sim. Eu comecei a buscar formações porque eu queria fazer uma gestão humanizada e eu fui buscar fazer formações de coaching, né? Eu não fui lá só fazer, eu falei, eu vou fazer a formação e aí eu comecei a implementar aquilo dentro da secretaria. Mas na realidade, quem evoluiu naquele processo de coach, você sabe disso, fui eu. Eu me descobri completamente, conheci coisas que estavam ali ainda me travando como profissional, mas também como pessoa. Então, a partir desse passo para o autoconhecimento, eu não parei mais. E dentro dessas formações veio a constelação familiar. Depois que eu me afastei do cargo de secretária, eu investi mais ainda nessa área e aconteceu por acaso que uma vez eu saí na defesa de um projeto de lei onde permitiria que os delegados poderiam conceder medida protetiva para as mulheres vítimas de violência doméstica. E como eu vivi uma história de abusos, numa época que não tinha Lei Maria da Penha, não tinha nenhuma estrutura, eu, como uma pessoa que era da segurança pública, como uma pessoa que conhecia a realidade da vítima, como advogada, eu resolvi escrever um artigo naquela época, fui vítima de violência doméstica, eu apoio o projeto de lei e tal. Porque estava uma briga muito grande entre legislativo, entre judiciário, Ministério Público e contra os delegados, como se fosse que eles iam interferir na legitimidade ali que seria do Ministério Público e do Judiciário. E eu me preocupei porque eu falei, ninguém está pensando na vítima, né? A vítima ela precisa ser cuidada. E eu escrevi esse artigo, ele teve uma repercussão muito grande. Na época, Facebook entregava, né, tudo que a gente postava. Sim. E muitos sites, não só aqui do Mato Grosso, como do Brasil, repostaram esse artigo. E eu ganhei uma visibilidade grande naquele processo e muitas mulheres começaram a pedir ajuda. E o que me assustou naquele primeiro momento foi que não eram, porque até então eu tinha a impressão que era só eu, uma pessoa com 2 cursos superior, que tinha vivido um processo de abuso, né, um relacionamento abusivo. Só que daí naquele momento eu descobri que eram muitas mulheres empresárias, policiais, gestoras públicas, que vinham me parabenizar. Parabéns pela coragem, eu também vivi isso, mas eu não tive coragem de falar. E aquilo, eu fui incentivada por essas mulheres a continuar falando sobre a pauta, sobre o tema. E muitas mulheres pedindo ajuda, que estavam em processo de violência. E aí, no primeiro momento, eu comecei a atender, responder todo mundo individualmente. Eu não estava conseguindo trabalhar mais, porque a demanda era muito grande, né? E foi onde surgiu o grupo de apoio Supere-se, onde eu, num primeiro momento, eu achei que eu fosse ajudar essas mulheres com a minha formação jurídica, né, que eu sou advogada, mas na verdade eu descobri que eu estava ajudando muito mais elas com as formações de coaching, de autoconhecimento e pela experiência de ter vivido a dor. Então esse grupo ele surgiu lá em final de 2016, na época nem se falava em atendimentos online, né? Então, e a gente começou a ajudar mulheres de toda a parte do Brasil. Então surgiu aí a palestra Supere-se, que é uma palestra que ela trabalha a conscientização e a superação de relacionamentos abusivos. Então, o que ela traz aqui?
que ela tem diferenciado de todo mundo que tem falado sobre violência doméstica. Ela fala não apontando o dedo para ninguém. É uma palestra que fala de conscientização, para a gente entender o contexto. E quem conhece constelação sabe o quanto isso é importante, porque se a gente ficar só julgando o homem como responsável por tudo, a gente não consegue evoluir. Na verdade, a gente precisa entender por que o homem pratica a violência e por que nós, mulheres, permitimos que isso aconteça. Então, esse trabalho ele começou a tomar uma proporção muito grande, porque eu consigo me conectar com homens e mulheres, o homem perceber, sentir que ele está sendo abusivo, mas por que eu estou sendo abusivo? Eu estou repetindo quem nesse processo? Por que eu não consegui quebrar esse ciclo dentro do meu sistema familiar masculino? E a mulher, por que eu estou me conectando com esse homem? Né? Porque você também já vem de um sistema ali onde o abuso é tido como normal. Então, a minha história e no empoderamento das mulheres começou exatamente por conta daquele artigo e que aí eu fui cada vez buscando mais formações e hoje a gente tem ajudado aí mulheres no Brasil todo, até no exterior, então, a passar por esses processos de dor e sofrimento e conscientizando as famílias sobre todo esse processo, porque se a gente não trabalhar o núcleo familiar, a gente não muda tudo isso. Nossa, a gente já começou arrasando, e assim, cada fala é um despertar, é uma nova página, e para quem nos acompanha sempre, eu gosto sempre de falar que cada programa, cada quadro desse é um aprendizado, né, e ainda mais quando é envolvido com um propósito tão grande. O artigo, na verdade, ele foi só o seu motivo, né? Foi a forma como você foi utilizada, de certa forma, para poder atingir, né, essa quantidade de demandas que existiu em 2016 e ainda existem, né? A gente está num processo onde está melhorando, mas ainda nós temos um caminho muito longo a percorrer, mas assim, incrivelmente, falar sobre, eu até queria que você trouxesse um ponto, o quanto é importante você conseguir conectar esses dois grandes papéis aí, né, a questão jurídica, né, o conhecimento jurídico, por você ser advogada, por você ter o conhecimento e a prática da lei, porque você viveu isso dentro ali de um órgão de segurança pública, e aí quando você vem ali com o coach, com a coisa do conhecimento, com a coisa do despertar, né, com o envolvimento da constelação que a gente abre para entender da onde a gente veio, por que a gente é assim, como é para você e como deve ser feliz para você essa conciliação desses dois papéis? Na verdade, eu falo assim que a nossa vida é uma construção. Tudo que a gente faz está conectado para um propósito maior. Por exemplo, assim que eu me formei em Direito, eu fui trabalhar como gestora judiciária, numa comarca do interior. Eu fugi aqui de Cuiabá, daquele relacionamento abusivo, e aí eu passei num teste seletivo numa comarca do interior, onde eu fiquei ali escondida um período, para eu conseguir me recompor daquele processo, tudo que eu estava vivendo. Por coincidência, foi bem no ano que surgiu a Lei Maria da Penha. E eu estava lá presenciando tudo aquilo que estava acontecendo, sofrendo ainda no processo de sair, porque eu não tinha coragem de falar para as pessoas. Pouquíssimas pessoas tinham conhecimento daquilo que eu vivi. Mas eu fui resgatada por uma amiga, porque eu pedi ajuda, ela praticamente me sequestrou de dentro de casa, me colocou num ônibus e vai, né? Então eu tive que sair daqui, porque eu não conseguia me libertar dele. Então essa experiência no judiciário, principalmente ali quando eu vi a questão da implantação da Lei Maria da Penha, e depois eu passar no concurso e trabalhar na Secretaria de Segurança, eu vi as dificuldades que é implementar um sistema que funcione para proteger a vítima do relacionamento abusivo. Eu estava lá dentro, né? Então eu falei assim, enquanto eu estou aqui, eu posso implantar uma gestão humanizada, cuidando dos policiais, criando ali treinamentos para que eles consigam entender como essa vítima, quando ela chega lá, o que ela está precisando, o que ela está passando. Mas isso é um processo que vai acontecendo e que foi evoluindo. Então, todas essas áreas que eu passei, né, como advogada, como gestora do judiciário, como gestora da segurança pública e também com as minhas formações e autoconhecimento, isso foi
extremamente relevante para que eu criasse um produto que de fato conecta com as pessoas. Na verdade, são várias áreas que potencializadas, né, juntas ali, virou algo muito maior, né, que você traz aí, entrega de uma forma muito importante, né? Eu acho que muita gente precisa conhecer esse movimento, né? Então eu queria que você trouxesse agora nesse momento, Sirley, a importância do caminho. Porque assim, o que a gente percebe é que existe um caminho muito longo entre quando a mulher se conscientiza de que ela vive realmente, e ela aceita, porque a mulher mascara que ela não vive um abuso, ela sempre tem justificativas que ela conta para as pessoas, mas na verdade ela está contando para si mesma. Não é porque ele estava nervoso, não foi porque eu esqueci de levar a bolsa, né? Ela mesma vai criando as justificativas ou desculpas para justificar o injustificável, e esse abuso vai crescendo, né? A gente já trouxe aqui com outras incríveis mulheres sobre a construção do abuso, porque ele não é construído de um primeiro murro, ele não é construído do empurrão, ele é construído, né, através de pequenos, que nós mulheres não percebemos, e por culturalmente aceitarmos isso dentro de um contexto, a gente vai aceitando, vai achando que é normal, e aí o homem também, pela criação dele, vai tendo aquilo como normal, mas aí chega no ápice que ela fala, não, preciso sair desse relacionamento, realmente não é isso que eu quero. E dessa hora que ela toma essa decisão, até ela se estruturar, o caminho é muito longo. Exatamente. Eu vou um pouquinho mais para trás aí nesse processo todo. Nós precisamos entender que nós, mulheres, a gente vem num processo aí de uma cultura patriarcal. Não estou aqui colocando, justificando, nem culpando ninguém, mas para explicar toda essa história. A gente vem numa cultura patriarcal onde por muitas gerações a mulher foi tratada como objeto. Né? Ela não tinha direito sobre o seu filho, para você ter noção. Né? Na Europa, esse direito ela passou a ter a partir de 1925. Ou seja, nós éramos como um objeto, um produto. E o homem que tinha o poder sobre esse produto. Então, ele podia humilhar. Elas sofreram muitos abusos, todos os tipos de abusos essas mulheres sofreram nesse período todo aí, nessas gerações anteriores. Nós estamos tendo um privilégio de viver numa era onde a gente tem muitos direitos que foram conquistados por processos de dor. Porque se a gente for olhar, até hoje eu vou ter uma palestra que eu vou falar sobre mulheres na política, que é um movimento sufragista, então nós devemos muito por aquelas mulheres. Muitas mulheres deram a vida para a gente ter os direitos que nós temos hoje. Então, isso foram conquistas que foram obtidas através de dor e sofrimento. E o que nós não aprendemos nesse processo? Se amar. Esse é o segredo de tudo. Como a gente não aprendeu, a gente não aprende lá quando a gente está na infância, geralmente as gerações nossa para trás, a se amar. A gente aprende a amar os outros, respeitar os outros, né, ser submissas. Mas as pessoas não ensinam, os nossos pais, por desconhecer essa informação, não ensinam a gente a importância de amar a si próprio. Então, e isso é bíblico, inclusive, né? Amar o próximo como a si mesmo. Não está falando que eu tenho que amar mais o próximo. Sim. Então, quando essa mulher, que já vem de um processo, muitas vezes, de falta de amor próprio, ela acaba se envolvendo com uma pessoa, porque o homem abusivo, ele tem um padrão, que no início ele é conquistador, ele é sedutor, ele faz de tudo para conquistar aquela mulher. Então, quando ela encontra aquele homem, ela se apaixona facilmente. E aí ela espera que aquele homem vai ser assim para o resto da vida. E quando ela começa a observar os sinais, que eles deixam sinais desde o começo, um excesso de ciúme, um controle, uma invasão de privacidade, ela vai sempre tentar se ajustar porque ela acha que ela é responsável, porque foi a referência que ela trouxe da família dela. Então ela vai tentar se ajustar naquilo que ele está cobrando para ela resgatar aquele homem lá do início, que era maravilhoso e perfeito. E sem perceber, ela vai se anulando nesse processo e colocando muitas vezes a vida dela na mão desse parceiro, desse companheiro. Esse parceiro, esse companheiro, ele também está repetindo aquilo que ele aprendeu dentro da família dele, dentro daquela consciência familiar, que ele cresceu ali, que aquela é a forma que ele deve tratar a mulher. Então ele não sente culpa, ele pratica aquilo sem sentimento de culpa.
Porque ele acha, lá no inconsciente dele, ele tem a informação que aquela é a forma correta de tratar uma mulher. Só que essas duas pessoas se conectaram exatamente por isso. Porque essa mulher, ela de certa forma, se ela for olhar, fazer uma retrospectiva da vida dela, ela vai ver que ela já é abusiva com ela mesma. Então, simplesmente, o ser abusivo dela está se conectando com o externo. Por que muitas vezes a gente não percebe que a gente já é abusiva com a gente mesmo? Por exemplo, nas amizades. Tem aquela pessoa que se doa o tempo todo, que está sempre pronta para servir as amizades. Amizades também são abusivas. No trabalho, muitas vezes eu me coloco ali como a salvadora, quero fazer tudo, né? Faz tudo lá, mas eu não sou valorizada. Tudo isso vai te ferindo, te machucando. E quando você encontra aquele homem, você acha que ele vai te salvar daquele processo todo. E aí é onde você vai para o fundo do poço. Então, a partir do momento que você entra nesse ciclo, você vai se anulando e vai sofrendo. E aí, quando você percebe, é muito difícil você reconhecer que você está sendo vítima de um processo abusivo, de um relacionamento tóxico, que aquilo não é felicidade, que aquilo não é amor. É muito difícil para essa mulher. Então, por isso que a gente fala que o processo de reconhecer, de aceitar que você realmente está vivendo é a parte mais difícil. Só que depois que você reconheceu que aquele relacionamento vem a parte mais difícil. Você precisa buscar ajuda, você vai precisar falar para alguém que você não está vivendo. Você vai ter que sair do papel de vítima, porque se você ficar ali achando que você é vítima, você não sai, porque de certa forma, quando a gente se coloca nessa posição, a gente recebe algum benefício. Então, o segredo ali desse passo a passo é você reconhecer, você olhar para tudo aquilo, ver que não é normal, que você não é única, que existem outras pessoas, que a gente está vivendo aí num momento onde isso é tido como normal, mas que a gente só vai mudar isso se a gente tomar atitude, se a gente buscar ajuda, porque sozinha é muito difícil. E principalmente para as mães, mulheres que sofrem relacionamentos abusivos e têm filhas ou filhos, esse é o principal motivo para elas saírem daquela relação. Porque se ela continuar ali, se anulando naquele processo, ela está favorecendo e contribuindo para a perpetuação da violência contra a mulher. Então, nós também somos responsáveis. Quando a gente não tem coragem de dar esse passo, de sair dali, nós estamos colaborando para a perpetuação da violência. Então, isso é um processo de conscientização. Não é de achar culpados, mas o que eu posso fazer para melhorar isso. E essa sua fala, até para trazer essa questão da questão da criação dos filhos, é muito importante para quem nos acompanha e para a mulher que está vivendo essa dor. Porque muitas delas usam, você já deve ouvir isso diariamente, eu ainda não saí desse relacionamento, eu ainda não saí desse momento pelos meus filhos, né? Que é o que é natural, por dependência emocional, por dependência financeira, né? Que é uma coisa muito comum acontecer, mas aí a gente precisa mudar isso. Pelos meus filhos, eu preciso sair desse relacionamento. Exatamente, é essa frase. Pelo bem dos meus filhos, pode ser que fique mais difícil um pouco eu trabalhar para conseguir dinheiro, mas eu vou falar, depois que você dá esse passo, que você decide fazer isso, você vai vibrar em outra energia e as coisas vão conspirar. Eu vou falar para você, quando eu decidi sair daquele relacionamento abusivo, como eu já tinha sofrido uma tentativa de feminicídio, na época não era feminicídio, mas assassinato mesmo, na época não existia a lei, eu larguei tudo para trás. Foram quase 9 anos da minha vida que eu trabalhei, ajudei a construir, mas que naquele momento eu falei, como ele era muito apegado a bens materiais, eu falei, a minha vida vale mais que isso. Então eu abri mão de tudo. E comecei do zero. Se você vê o apartamentinho que eu fui dividi ainda para morar no começo, mas foi tão rápido que 3 anos e meio depois, e eu lembro sempre de uma frase que ele falava para mim, que eu até falo isso numa das minhas palestras. Ele uma vez, ele falou para mim assim, que eu tinha que me conformar que eu não ia passar de uma boa dona de casa. Então, 3 anos e meio depois, eu era subsecretária de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Então, para nós mulheres, quando a gente decide que a gente quer, não importa que você vai lá no fundo do poço, eu saí e deixei tudo para trás, mas eu me reconstruí de uma forma muito rápida. E é necessário você que
passa por situações parecidas, que está ouvindo de repente, em algum momento, né, esse conteúdo, você entender que você pode sim, que o primeiro passo realmente, o de tomar a decisão, ele é difícil, mas quando você toma essa decisão e você começa a se movimentar, outras peças começam a se movimentar e as coisas dão certo. Aqui um exemplo, né, gente? Já pensou se ela tivesse se conformado com a ideia de ser uma boa dona de casa? Sirley, voltando aí nessa pegada que a gente estava trazendo, e me entendi, me aceitei, né? Estou aqui, realmente preciso de ajuda. E aí a gente vem no segundo momento, onde a mulher ainda, ela se entende que realmente não está certo aquilo, mas ainda está na cadeirinha do vitimismo. Exatamente, porque é difícil para a vítima reconhecer que ela também é responsável. Porque a gente vai falar, mas como que eu sou responsável se a pessoa está tentando me matar, me bate, me machuca? Como que eu vou falar que eu sou responsável? E aí vem o segredo de tudo isso. Porque enquanto eu não me identificar como responsável, dificilmente eu consigo sair dali. Porque eu sou responsável nem que seja por ser permissiva demais, por não acreditar em mim, por colocar ele como prioridade da minha vida, me anulando, esperando que ele mude, só que eu não tenho o poder de mudar a outra pessoa. Nós só temos o poder de mudar a nós mesmos. E se eu já percebi que aquela pessoa não vai mudar, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não posso ficar esperando o outro, e eu não posso colocar a minha vida nas mãos do outro. E aí, naquele processo todo, o que é pior, que pesa mais? É que muitas vezes esse casal, ele fica codependente daqueles abusos, da adrenalina que acontece dentro daquele relacionamento. Então, muitas vezes, a mulher, tanto a mulher como a pessoa abusiva, eles podem confundir isso com amor. Mas amor não é isso. Amor não é abuso, amor não é desrespeito, amor não é desconfiança. Na verdade, amor é o contrário de tudo isso, porque quem ama, na verdade, confia, não tem ciúme, né? Admira o próximo. Então, se a pessoa que está do seu lado, se ela pega, te critica o tempo todo, te coloca para baixo, demonstra que não te admira, ela não te ama. É exatamente isso. O amor é leve. O amor é leve, é respeito, é carinho, é acolhimento. Né? Então, a gente precisa se dar isso em primeiro lugar, só que se eu não me dou carinho, amor e acolhimento, como que as outras pessoas vão me dar? Então, esse processo, para você sair, você realmente precisa passar por um processo de buscar ajuda, e eu falo buscar ajuda de profissionais. E às vezes, o primeiro passo, se você identificou que aquele relacionamento é doentio, o primeiro passo é você se preparar emocionalmente. Porque o que a gente tem visto nas delegacias hoje da mulher, nas delegacias onde não tem delegacia da mulher, que ela denuncia, a vítima denuncia no ápice da dor, mas ela não está preparada emocionalmente para aquela denúncia e ela acaba voltando para a pessoa abusiva. E cada vez que ela volta, os abusos ficam maiores. Então, se preparar emocionalmente, se curar emocionalmente, para você ter certeza daquilo que você vai fazer. Eu falo assim, traça um plano. Você não precisa tomar a decisão de sair hoje. Você já está aí 8, 3, 5 anos. Você não precisa decidir fazer tudo hoje. Ah, porque eu despertei, agora eu vou chutar o balde. Não, traça um plano. A gente precisa traçar plano, a gente precisa ter foco. A gente não pode, porque agora eu identifiquei, chutar tudo. Não. E aí você siga esse plano. Eu estou sem trabalhar, então vou começar a buscar ajuda, pessoas que vão poder me ajudar a trabalhar. Eu já ajudei mulheres, por exemplo, saírem de uma cidade, irem fugida para outro estado, mas assim, primeiro preparando ela emocionalmente, porque a última tentativa que ela tinha tentado se separar dele, o cara tinha dado um tiro, que não acertou nela, mas que ficou lá, a bala na parede da casa dela, fazendo ela lembrar toda vez que ele tinha tentado matá-la. Então, nesse caso, como eu sou da segurança pública, eu conheci o delegado lá da cidade, do município que ela morava, falei com ele, a gente deixou tudo planejado. E outra coisa que eu não oriento nenhuma mulher, largar, abrir mão dos seus bens. Eu passei por essa experiência porque na época a gente não tinha estrutura de proteção. Então nós arrumamos um advogado dativo que ia ajudar ela entregou todos os documentos para ele, dos bens, tudo. E o dia que ele saiu, ela já estava tudo preparado, quem ia ficar com o cachorro,
onde ela ia deixar os cachorros. Então, o dia que ele deu um tempo, que ele saiu, que ia ficar um tempo fora, ela saiu de casa com as malas, porque a amiga foi lá pegar ela, levou ela na delegacia, ela fez a denúncia, pediu a medida protetiva, já tinha deixado tudo encaminhado para o advogado que ia entrar com a ação, né, de divórcio lá para ela não perder os bens dela, entrou dentro de um ônibus, veio até Cuiabá e foi indo para várias cidades até chegar lá para não correr o risco do cara localizá-la. Essa mulher, 9 meses depois, ela era servidora pública no município, ela pediu licença, no primeiro momento, licença-prêmio para ela poder ir. Ela achou que ela fosse voltar. Só que a sensação da liberdade que ela experimentou nesse outro estado, onde ela foi morar nessa outra cidade, ela disse que não tinha compensação. E 9 meses depois, ela já estava reestruturando toda a vida dela. Ela já tinha comprado o carrinho dela parcelado e ela tinha decidido que ela não ia voltar mais e abriu mão do concurso público. Então, e hoje ela está super feliz, já está se relacionando com outras pessoas, porque aí ela foi cuidar da autoestima dela. Ou seja, você precisa dar esse passo. Não tem como você ficar esperando que alguém vai dar esse passo para você. E as mulheres que morrem, que estão aí nas estatísticas de índice de feminicídio, elas morrem exatamente porque elas acreditam que ele não é capaz de matar. Então, a gente não sabe até onde vai o potencial de violência de um homem abusivo. Você falou você trouxe uma fala muito importante que recentemente, atuando aí como coach, também auxiliei uma pessoa no telefone justamente sobre o planejar, né? E aí eu fiz uma pergunta para ela assim, mas o que você acha que você tem que fazer? Eu fiz essa pergunta para ela, e ela disse assim, eu acho que eu tenho que tomar uma decisão. Falei, mas você está pronta para tomar essa decisão? E ela disse, não, eu não me sinto forte. Então, primeiro, precisa ficar o quê? Forte. Exatamente. Então, você não tem que tomar a decisão, né? E aí você trouxe claramente, né, essa fala, né, que realmente foi esse olhar, eu não me sinto preparada para tomar uma decisão, mas sei que preciso tomar uma decisão. O que eu vou fazer para ficar preparada para tomar essa decisão? Eu preciso de ajuda, eu preciso de dinheiro, eu preciso de estudo, eu preciso de conversar com um profissional especialista na área, sei lá, de direito, ou uma terapeuta, ou uma coach, eu preciso me orientar dos meus direitos, eu preciso entender como fica a minha relação com meus filhos, que de repente, se for uma mãe, né? Então é justamente isso. Então eu acho que quando você traz essas falas, no passo a passo, porque falar em sororidade, porque falar em empatia, muita gente fala, mas quando você traz ali o passo a passo e se coloca à disposição através de um projeto, de um grupo, onde essa mulher consegue ver que caminhos ela tem que percorrer para chegar, né, realmente nesse ponto, liberdade, fazer o que eu quero, me amar, me gostar, estar pronta para receber outras pessoas na minha caminhada, porque nós não somos seres únicos, né? Nessa viagem chamada vida, a gente se relaciona com pessoas, conhece pessoas, entrega, recebe, e a gente precisa estar preparado para essa viagem. É como se fosse uma viagem mesmo, né? É uma viagem, é uma viagem de fato, a gente está de passagem. E aí, aqui, quando né? você vai fazer uma viagem, você não faz uma preparação? Você não prepara lá o destino que você quer conhecer, os passeios que você quer fazer, as roupas que você vai usar, e é isso, a gente precisa se preparar para essa caminhada. A gente precisa saber que, eu preciso saber qual o lugar que eu quero ir, onde eu quero chegar. Depois que eu souber disso, eu preciso traçar um plano, um projeto, e aí eu preciso estabelecer metas para eu conseguir chegar lá. Ninguém diz que tem que ser rápido. A gente vai fazer de acordo com a nossa capacidade de execução. E o nosso trabalho, quando a gente atende essas mulheres, a gente tem muitas ferramentas de apoio. Hoje eu tenho muitas ferramentas no YouTube, no TikTok, no Instagram, todo lugar. Eu tenho a comunicação que atinge todo o público de qualquer idade. Então, e isso tem trazido um resultado muito positivo, porque a mídia social, ela hoje é uma ferramenta que precisa ser usada a nosso favor, porque é muito mais fácil hoje a mulher vir pedir ajuda para mim ali na mídia social, que ela não vai ter que ter burocracia nenhuma, do que ela ir numa delegacia, ou do que ela pegar aquele app lá do Salve a Mulher, alguma coisa, SOS Mulher.
porque lá ela vai ter que preencher um monte de informação, tudo. Essas burocracias do poder público é que muitas vezes impedem que essa mulher vá lá, porque quando ela vai, geralmente é porque está no ápice da dor, e isso não significa que ela não vai continuar ainda doente emocionalmente, porque eu até participei esses tempos atrás de um evento onde não batia as informações, por exemplo, as pessoas que iam na delegacia da mulher recebiam uma orientação para buscar ajuda psicológica dentro dos CRAS, só que lá essas mulheres não vão. Aí se você vai num estabelecimento desse, do CRAS, do CRES, você sabe por que ela não vai. Chega lá, você vai ficar numa fila, no meio de um monte de gente, e essa mulher não está preparada emocionalmente para isso, e ela continua doente. E aí o que a gente vê muito ainda é que essas mulheres que não se tratam, não se resgatam ali nesse processo, mesmo que elas se separam, elas vão se conectar com outro abusivo, porque o padrão está nela. Então o recado é esse, né? Vamos lá fechar os ciclos, né? Perdoar, né? E seguir em frente para mudar isso daqui para frente. Sirley, eu acho que a gente falou de tanta coisa, a gente abriu tantas coisas tão importantes, e aí eu queria deixar nesse nosso momento agora, uma fala tua em relação a como a pessoa pode se inteirar dentro desse movimento que você faz, né? Como ele acontece de fato na prática para quem precisa estar conectada, né, com você, e o que ela deve fazer, como ela deve procurar, como que isso funciona. Tá. Nós temos a parte social, voluntária, que a gente tem um grupo de apoio terapêutico, né, Supere-se, que é onde vítimas e ex-vítimas se ajudam mutuamente, e eu participo com as aulas de autoconhecimento. Então, num primeiro momento, a gente começou com a mesma filosofia do AA, só que online, né, que as pessoas vão lá, cada um conta a sua história, e aí aquelas pessoas que vão se identificando com as histórias, elas acabam uma ajudando a outra. Uma pessoa que já está num processo de evolução, chega uma nova com uma história semelhante, elas se ajudam mutuamente. A parte terapêutica, a parte sou eu que faço através das aulas que a gente faz no Google Meet. A forma de se conectar, de buscar esse apoio do grupo, a gente tem o link do grupo na bio do meu Instagram. Sim. E também de outras meninas que participam do projeto, que já passaram, que já superaram, e hoje elas ajudam também. Sim. Nesse processo. Então, no Instagram delas também tem o link lá do grupo de apoio Supere-se. Então, esse é um trabalho voluntário que a gente faz para ajudar as mulheres que estão precisando de ajuda, que já estão no processo de violência, que já identificaram que precisam de ajuda, não têm condições de pagar um atendimento. Agora, é claro que nós também damos o suporte para mulheres que têm condições de pagar e que não querem fazer parte daquela parte social. Então, a gente tem as mentorias, que também as pessoas se conectam comigo através das mídias sociais. Hoje, o meu trabalho ele é praticamente online, porque como a gente atende Brasil inteiro e também alguns países do exterior, então a gente está tendo uma demanda muito grande de Portugal, da Suíça, da Alemanha, de pessoas lá que falam, principalmente Portugal, que eles falam lá que tem um atendimento muito pequeno, principalmente em constelação familiar. E a constelação é importante nesse processo, porque ela faz com que você identifique a origem. Por que eu fui parar num relacionamento desse? Porque geralmente, se você olhar, você vai ver que aquele não é o único. Você já teve outros relacionamentos tóxicos, mas que não na gravidade desse. Então, quando você faz uma constelação, você consegue diagnosticar a origem, quem eu estou repetindo, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, né? Ou eu estou identificada com a falta do meu pai, eu posso ter tido falta dele, então eu tento buscar um pai nos homens e não. Então, tudo isso vai refletir ali e você vai ter acesso a essas informações. Então, hoje, através das mídias sociais, vocês podem localizar a gente e ter esse apoio que você precisa em relação conhecer o passo a passo para você sair. Mas o primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é buscar ajuda. O terceiro passo é assumir a sua responsabilidade e sair do papel de vítima. Entender que você ficar ali por conta do seu filho, você vai estar contribuindo para que a violência perpetue. Então, você também é responsável. E dói a gente reconhecer isso, vou falar. Porque eu sofri uma tentativa de feminicídio.
E para mim reconhecer que eu também era culpada por aquilo foi difícil, mas eu só consegui evoluir, eu só consegui falar sobre esse assunto sem chorar depois que eu assumi a minha responsabilidade. Você foi falando e a minha cabeça foi, né, tá abrindo muitas coisas. E eu queria muito trazer para vocês, assim, essa fala da Cirlei em relação a você respeitar seu tempo, porque cada pessoa tem seu tempo. Né? Você demorou um tempo para construir essa fortaleza que você tem hoje. Você teve que passar pelas suas adversidades, pelas suas dores, vencer, né? Se empoderar, você teve que assumir a sua responsabilidade e a partir dali fazer algo para que fosse diferente, para que você quisesse algo diferente. E hoje pode ser que você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Talvez no dia de hoje seja o pior dia da sua vida, mas esse pior dia da sua vida, ele não te define, ele é apenas um dia. Amanhã é outro dia e a sua atitude, o seu olhar pro amanhã como o que eu vou fazer de diferente para que seja diferente, define realmente um novo ciclo, uma nova vida, uma nova etapa, que não é fácil. Eu acredito que eu acredito que você deve ter uma força tão grande dentro de você para você falar isso com uma tranquilidade que você traz aqui, com a fortaleza de trazer isso para as outras pessoas. E é por isso que muitas vezes você pode, eu vou falar de uma forma muito fria, mas porque às vezes as pessoas veem isso como frias, mas às vezes a gente precisou passar por aquela situação para que hoje existisse, né? Se a gente apagasse tudo que você tivesse vivido, talvez hoje não existisse esse movimento. Talvez você estaria fazendo as mesmas coisas e se vendo como vítima e vendo as outras pessoas como culpadas. Ninguém disse que viver é fácil, né? Até porque o nascimento, ele vem de um processo de dor para a mãe e para o filho. Passar naquele canal de nascimento não é fácil. E olha que aquela criança estava lá dentro do útero, confortável, sendo alimentada, ela não precisava fazer esforço nenhum. Mas a hora que ela teve que nascer, não teve escolha. Ou ela morria, ou ela nascia. E se você escolheu passar por esse processo para você viver essa vida, você precisa também tomar a força de vida que vem aí do útero da sua mãe. Porque nós somos mulheres. E nós temos o poder de gerar uma vida, de nutrir uma vida. E quando a gente descobre que essa força é só nossa, nada nos segura. Mas é claro que a gente precisa saber onde a gente quer ir, traçar um plano e seguir passo a passo para você conseguir chegar lá. Eu consegui e eu tenho certeza que você também consegue. Olha aí, ó, é sobre falar com as pessoas certas. Eu sempre falo, né? Às vezes não só em casos desse assunto, mas no geral as pessoas falam assim, às vezes para dar certo a gente não tem que falar nada para ninguém. Ou, sei lá, eu tenho uma dor, eu tenho uma vergonha, a mulher tem muita vergonha de assumir algumas coisas. E eu sempre falo, não é sobre não falar com ninguém, a gente precisa saber com quem a gente fala. Exatamente. A gente precisa procurar as pessoas certas, porque para todo problema existe uma solução. Na verdade, no problema está a solução. Né? E eu sempre digo assim, para quem não gosta de problemas, é muito difícil viver, porque se a maioria das nossas profissões, elas existem para trazer soluções aos problemas. Então, se não existissem problemas, não existiriam soluções, e nós talvez estaríamos fazendo o que aqui? Né? Estamos aqui a resolver, então a gente precisa entender que viver um problema não é ruim. A gente só precisa entender por que a gente está atraindo aquilo para a nossa caminhada, e a constelação familiar, ela é fantástica. Eu já tive algumas experiências de poder me conectar com algumas pessoas interessantes que me trouxeram bastante sobre o assunto. Você passar por um processo de conhecimento, seja lá qual for, né? A gente é suspeita, não podemos falar do coach aqui, porque senão a gente vai falar que é a melhor coisa que existe, né? Porque realmente é um divisor de águas na nossa caminhada. E trazer tudo isso com os nossos conhecimentos de vida, tudo isso vai agregando e vai dando uma soma maior. Aproveitando a minha última palavra aqui, de gratidão, por tudo isso que você nos entregou aqui, por todo esse conhecimento, por toda essa força e por todo, talvez essas palavras que vão chegar para as pessoas certas, que são as pessoas que precisam de nós. Agradecer em nome do AgroPlus TV, em nome do Papo de Imprensa, pelo teu tempo, pela tua entrega, pelas tuas palavras, né, e que você venha mais e mais vezes e que a gente possa se conectar e acompanhar também tua caminhada por aí, aflorando e ajudando tantas mulheres. É a minha palavra de gratidão. Eu que agradeço pelo convite e aproveito para fortalecer aí para as pessoas, né, que
busquem ajuda. Hoje, por exemplo, nas minhas mídias sociais, eu tenho muitas informações que possam te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Em qualquer uma delas, ali você vai encontrar alguma coisa que possa te ajudar a sair desse lugar. E que nós mulheres somos muito fortes. A gente só precisa reconhecer isso. E que eu estou aqui, estou nas minhas mídias sociais, é um prazer voltar aqui. A gente queria falar até de outros assuntos, constelação organizacional, até de um trabalho que eu estou iniciando aí com as primeiras damas no estado de Mato Grosso, onde a gente vai colocar a visão das constelações dentro das secretarias de assistência social. Então, isso eu acredito que vai ser um primeiro passo para essa evolução. Primeiro, a gente cuidar das pessoas que vão cuidar das pessoas que precisam, né? E isso no poder público é muito importante. Então, eu agradeço o convite por poder participar aqui com você e me coloco à disposição para outras aí. Ah, vai ter que vir porque tem muito assunto para falar, né? Com certeza. Muito obrigado você que nos acompanha. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gosto sempre de receber essas pessoas especiais aqui. Esse foi o nosso Papo de Imprensa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso você não consiga acompanhar ao vivo, acesse lá a nossa plataforma de streaming agropus.tv e para mais notícias o nosso site, o www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!